Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Walter Silva e esse é o canal Cripto com Fé. Então, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, eu quero convidá-los a se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações e principalmente deixar o seu comentário. Também, se você tem alguma dúvida sobre algum projeto, sobre alguma informação importante do mercado, você tem toda a playlist aqui do canal. Como eu falei, nós temos mais de 300 vídeos aqui no canal, muitos vídeos importantíssimos do ponto de vista do conhecimento do mercado, tá? A gente fala um pouco de tudo, um pouco de economia, um pouco de finanças, um pouco de investimentos em criptomoedas. Falamos também um pouco sobre o momento político do nosso país, sempre trazendo informações de qualidade com muita responsabilidade para todos os nossos seguidores aqui no YouTube. Eu gostaria de começar falando do principal assunto de hoje, né? Os mercados todos foram impactados fortemente com a fala do Jerome Powell lá no seminário de economia em Jackson Hole, hoje pela manhã. Foi uma fala que, como o mercado chama, uma fala hawkish, né? Uma fala mais dura. Iniciou com uma fala bem forte e no momento da fala do Jerome Powell, os mercados reagiram. O S&P 500 teve uma queda de quase 1% no momento da fala do Jerome Powell sobre os caminhos, aí, os próximos passos para a economia americana. E Nasdaq também recuou, os mercados globais recuaram imediatamente a fala do Jerome Powell, que deixou aí a entender que vai haver um apertamento quantitativo na economia americana mais robusto, né? mais forte para os próximos dias. A próxima reunião do Fed vai acontecer no dia 21 de setembro e lá deve se apresentar o novo aumento da taxa de juros americana, que, segundo a precificação do mercado, acredita-se que deverá aumentar aí por volta de 0,75 percentuais ou até chegar a 1 ponto percentual. E isso foi duramente recebido pelo mercado, porque nós acompanhamos aí nos últimos 30 dias uma evolução no mercado, principalmente no S&P 500, na Nasdaq, que teve uma recuperação bem interessante, também no mercado cripto, com alguns ativos tendo uma valorização de mais de 100%, desde o fundo local lá do dia 18 de junho, quando o Bitcoin bateu a casa dos 17.600 dólares. Então, quero começar fazendo uma análise sobre a fala do Powell, né? Todo mundo sabe, pessoal, o Jerome Powell é o chairman, né? O presidente aí do Federal Reserve, que é como se fosse o Banco Central lá dos Estados Unidos. Esse cara é o responsável aí pela economia americana, e num congresso tradicionalíssimo, um simpósio tradicionalismo lá no Texas, lá em Jackson Hole, ele teve uma fala rápida, pouco mais de 15 minutos a fala dele, mas que deixou aí os mercados com um sentimento de instabilidade, de incerteza para o futuro bem forte, certo? Então, nós estamos nesse momento com a Bolsa Brasileira caindo menos 1,12%, o índice futuros do Ibovespa também caindo menos 1,6%, o S&P 500 caindo menos 2,95%, o dólar também, o índice do dólar, né, o DXY, caindo
aí, caindo não, perdão, com uma leve alta de 0,30%. Então o mercado inteiro sentiu bastante a fala do Jerome Powell, né? Wall Street ampliou perdas após declarações de Powell. Isso foi publicado pela Reuters logo após, aí, alguns minutos após a fala do Jerome Powell. Houve uma queda de várias ações, de vários índices por todas as bolsas mundo afora. A gente dando uma olhadinha aqui no TradingView, o S&P 500, que você está vendo aqui no gráfico de 1 hora, hoje acumula uma queda de 2,92%, uma queda bem considerável para o S&P 500, que estava fazendo um crescimento interessante nos últimos dias. A gente colocando aqui no gráfico diário, a gente vai ver que ele estava já aí fazendo uma descompressão bem interessante dessa queda que trouxe o S&P 500 aqui no dia 16 e 17 de junho aos patamares mais fundos localmente, rompendo essa grande linha de tendência de longo prazo que o S&P 500 vinha seguindo desde lá o ano de 2008, certo? Então, nós havíamos entendido que o S&P 500 se mantivendo no patamar que ele estava e ele conseguisse manter-se acima das médias, né, as médias apontando para cima, como ele vinha fazendo já há vários dias, nós teríamos aí uma recuperação no mercado cripto. Porém, sabíamos que o macro depõe contra todo o mercado de um modo geral. Nós não temos notícias que favoreçam aí o crescimento da economia nos próximos dias. Principalmente, a gente deve ter aí até o dia 21 de setembro mais semanas de lateralidade para os mercados. Eu acredito que a gente esteja fazendo uma descompressão hoje. Essa queda, vocês estão vendo que é uma grande barra de correção, uma barra sem sombras nem compradoras nem vendedoras. Nós estamos aí com uma barra inteiriça, uma barra que é literalmente provocada pela ação do Smart Money, né? Uma barra que mostra o quanto o mercado ficou pessimista com a fala do Jerome Powell. Então, tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq, a gente havia sinalizado alguns dias atrás, até tracei esse suporte aqui, essa região que o preço da Nasdaq não poderia perder, tendo em vista que essa região de preço foi uma região bastante brigada aqui atrás, né? Foi uma região de preço bastante brigada aqui atrás, que segurou o preço, foi retestado novamente aqui, era um suporte que foi bastante brigado, depois ele foi retestado por vários dias como resistência, ele perdeu o fundo, veio até a região dos 11.043 pontos, depois o preço aqui do lado, dia 16 e 17 de junho, começou uma leve recuperação, ele foi testado novamente, rompeu, teve um topo local aqui no dia 16 de agosto, de lá para cá houve uma pequena correção. Estávamos com a expectativa de que esse movimento aqui até o dia de ontem poderia ser um pullback para crescimento, mas nós havíamos sinalizado na semana passada que a Nasdaq, aliás, nessa semana, no início dessa semana, que a Nasdaq não poderia perder essa região de suporte aqui na casa dos 12.849 pontos, pois se ela viesse perder essa região de suporte, nós provavelmente vamos vir novamente testar essa região de preço aqui abaixo, que é uma região também que foi bastante negociada. A gente observa que o preço já se encaminha aí para tocar em regiões mais baixas aí da Nasdaq, né? Ele deve vir buscar essa região aqui que na verdade, deixa eu pintar aqui para verde, que é uma região
de suporte que o preço deve vir tocar. Esperamos que ele se segure aqui na casa dos 12.500, tá? A situação do RSI da Nasdaq, que ela perdeu a região 0,50 a região 50 do RSI. A gente acredita que ela deve vir resetar esse RSI, venha buscar aqui o fundo do RSI, tá? Em confluência com esses dois toques anteriores aqui. A média lenta apontando para baixo, a média rápida apontando fortemente para baixo aqui na Nasdaq. O S&P 500 está exatamente do mesmo jeito, certo? Então esse é o cenário para os próximos dias aí dos mercados globais, certo? DXY, que é o índice do dólar, permanece em uma linha de tendência de alta, né? Nesse canal de alta aqui no gráfico diário desde o início do ano de 2022. Nós também havíamos sinalizado que ele estava testando aqui pela segunda vez essa região dos 109 mil pontos. Ele testou, deu uma corrigida, veio até a base do canal e está novamente crescendo. O índice DXY é normal. Quando os mercados voláteis caem, a tendência é o dólar subir, o dólar recuperar o seu valor. O DXY indica que nós veremos aí o dólar ou voltando novamente para o meio desse canal de alta, ou lateralizando aqui nessa região de preço aqui do canal, tá? Acredito que ele pode até se manter aqui crescendo exatamente nessa região aqui na parte de baixo do canal, tá bom? Esse é o movimento que a gente acredita aqui pro DXY, pro dólar nos próximos dias, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do BTC. BTC que acompanhou o S&P 500 e também a Nasdaq. A maioria dos especialistas acreditam que a gente venha buscar novamente. Nós já estamos testando aqui essa região de suporte. A gente já está testando essa região anterior aqui de suporte na casa dos 20.600 dólares. O preço está tentando se manter nessa região. Eu particularmente acredito que essa região não vai ter força para segurar esse movimento de queda. A gente tem uma sombra vendedora muito grande aqui em cima dessa barra, né? Nós não temos nada que segure aqui com uma sombra compradora muito pequena aqui embaixo, né? A gente está vendo que o preço do Bitcoin está sendo fortemente pressionado pelos mercados, tanto do S&P 500, principalmente quanto o mercado de tecnologia da Nasdaq, e tudo isso vai fazer com que a sexta-feira termine aí trazendo mais uma correção e mais uma oportunidade para o pessoal comprar o Bitcoin aí, talvez até aqui pela região. Eu acredito que ele venha buscar essa região de preço aqui, a região dos 19.200, tá? Porque existe uma tese de que se nós perdêssemos essa região aqui, tá? Onde ele está parado nesse momento, se nós perdermos essa região, o preço do Bitcoin pode vir retestar em primeiro momento essa casa dos 19.200 dólares, e se essa região também não suportar, ele vir buscar aqui um reteste na casa dos 17.000, ou quem sabe fazer também aqui um falso rompimento para depois voltar a crescer, tá? Podemos também lateralizar nessa região de preço durante os próximos dias. Todas essas movimentações podem acontecer no preço do Bitcoin diante da fala do Jerome Powell hoje pela manhã lá em Jackson Hole, certo? Tudo indica que se o preço não conseguir se manter nessa região, nós venhamos testar essa grande região de negociação, que inclusive é uma região que a gente encontra muito forte aí quando você vai olhar a ação de preço do Smart Money
dentro do contexto aí do mercado de criptomoedas, que todo mundo sabe que é um mercado extremamente manipulado, certo, pessoal? Manipulado, tá bom? Então, essa é a situação do nosso querido Bitcoin para esse momento, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui também uma outra análise que a gente pode fazer, que é buscar aqui a retração de Fibonacci desse topo anterior até esse fundo anterior. O preço fez um movimento que é muito conhecido para quem faz análise gráfica, para quem opera preço, né? Para quem opera no dia a dia, o gráfico do Bitcoin, ele veio, buscou aqui o fundo local, fez um movimento de direção de retorno a um toque na média de 9, que é normal, ele lateralizou até encontrar-se com a média de 9, e essa média de 9 está exatamente na região 0,5 da Fibo. Ele não chegou nem a romper aqui, vir buscar aqui um toque na 0,61, ou como alguns esperavam, aqui chegar nos 23 mil dólares. O preço não teve força para chegar nem sequer na região 0,61 de Fibonacci. Ele foi rejeitado logo aqui na região 0,5. Tudo indica, pela retração de Fibonacci, que nós devemos vir buscar aqui o início dessa retração, né? Devemos voltar até essa base de preço aqui. Pode acontecer isso nas próximas horas, nos próximos dias, a gente vir retestar essa região de preço da Fibonacci, tá? Vocês vão ficar acompanhando aqui conosco no canal Cripto com Fé. Beleza? Pessoal, aqui a gente tenta trazer uma análise de forma clara e objetiva para você que não tem tanto conhecimento com o mercado cripto. Eu sei que nós temos no Brasil verdadeiros gigantes na análise gráfica, e o nosso canal tem a pretensão de trazer as informações de forma clara, transparente, para você que é novo no mercado, que não tem muito conhecimento com o mercado de criptomoedas e que quer ficar bem informado aí para tomar as melhores decisões, tá bom? Então, essa movimentação de preço do Bitcoin, ela ajuda quem está querendo comprar mais barato, né? Você vê que há mais ou menos há uns 10, 11 dias atrás a gente estava com o Bitcoin custando 25 mil, e agora ele está dando mais uma oportunidade de você pegar 20 mil, e quem sabe até, se ele chegar a vir buscar aqui a região dos 19 mil, 18 mil, 17 mil dólares, mais oportunidade para você comprar aí o Bitcoin para longo prazo. O RSI também está nos indicando que o preço deve cair mais nas próximas horas. Ele vai vir buscar provavelmente resetar o RSI aqui embaixo, tá? Nós devemos vir buscar aqui mais uma vez um toque nessa região, fora da região 30 aqui da base do RSI, para depois seguirmos com o movimento de subida novamente no preço. Isso pode demorar dias, pode demorar semanas, tudo vai depender do que vem pela frente aí, como o mercado vai digerir as informações que foram ditas hoje pelo Jerome Powell. Lembrando que tudo pode mudar no mercado cripto, como muda também muito facilmente no mercado tradicional. Isso aí, a economia dessa forma, ela é cíclica, ela é pujante e ela não é estática, tá? Ela muda como muda a direção do vento, ela muda a qualquer momento aí, conforme as falas, o direcionamento de muitas coisas que mexem com a economia global.